Afirmação histórica dos direitos humanos. A afirmação dos direitos humanos é o resultado de um longo processo histórico, marcado por lutas e transformações sociais que moldaram as bases das sociedades contemporâneas. Desde a antiguidade, o conceito de direitos individuais e coletivos evoluiu em resposta às necessidades de proteção contra abusos de poder e para garantir uma convivência harmoniosa entre os indivíduos. No entanto, a consolidação dos direitos humanos como um conjunto normativo universal é relativamente recente, datando principalmente do século XX. No mundo antigo, sociedades como as civilizações gregas e romanas já discutiam questões relacionadas à justiça, cidadania e direitos. Em Atenas, por exemplo, a noção de cidadania implicava em direitos e deveres para uma parcela restrita da população, excluindo escravos e mulheres. O conceito de direito natural também foi desenvolvido pelos filósofos estoicos, que acreditavam em um conjunto de leis universais que governavam a moral e a justiça, independentes das leis criadas pelos homens. Na Idade Média, o cristianismo e outras tradições religiosas desempenharam um papel importante na promoção de ideias sobre dignidade e respeito ao próximo. No entanto, as sociedades feudais estavam marcadas por grandes desigualdades, e os direitos eram geralmente concedidos de acordo com a posição social e a relação de vassalagem. Mesmo assim, documentos como a Carta Magna, assinada na Inglaterra em 1215, representaram passos importantes na limitação do poder arbitrário dos monarcas e no reconhecimento de certos direitos dos súditos. O Renascimento e o Iluminismo, entre os séculos XV e XVIII, trouxeram consigo uma revolução no pensamento sobre os direitos humanos. Pensadores como John Locke, Rousseau e Montesquieu desafiaram a autoridade dos reis absolutos e propuseram novas ideias sobre a liberdade, igualdade e os direitos inalienáveis dos seres humanos. Locke, por exemplo, defendia que todos os indivíduos tinham o direito à vida, à liberdade e à propriedade, e que o governo existia para proteger esses direitos, sob pena de ser legitimamente destituído. Essas ideias culminaram em eventos históricos de grande importância, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789, são marcos fundamentais na afirmação dos direitos humanos. Ambas proclamaram princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, desafiando a opressão dos regimes absolutistas e colocando os direitos individuais no centro das constituições desses novos estados. Com o advento do século XIX, o mundo assistiu à expansão do liberalismo e do constitucionalismo, movimentos que buscaram consolidar as ideias iluministas. Contudo, as desigualdades sociais, especialmente aquelas ligadas à escravidão e ao colonialismo, continuavam a impedir a plena realização dos direitos humanos. A abolição da escravatura, ocorrida em diferentes momentos ao redor do mundo, representou um avanço significativo, mas não foi suficiente para eliminar as barreiras à igualdade plena, que continuavam a existir sob a forma de discriminação racial e exploração colonial. O século XX trouxe consigo duas guerras mundiais que expuseram de maneira dramática as atrocidades que podiam ser cometidas quando os direitos humanos eram desrespeitados. O Holocausto, em particular, e as outras atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial geraram um clamor internacional por uma nova ordem que assegurasse a proteção dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Em resposta a esse cenário, a Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em 1945, com a missão de promover a paz e a segurança internacional, bem como garantir o respeito aos direitos humanos. Em 1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento histórico que proclamava, pela primeira vez, um conjunto de direitos universais aplicáveis a todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou condição social. A declaração afirmava o direito à vida, à liberdade, à segurança, ao trabalho, à educação e à saúde, entre outros. Embora não fosse legalmente vinculativa, a declaração serviu como base para a elaboração de tratados internacionais e constituições nacionais ao redor do mundo, como a própria Constituição Federal de 1988 no Brasil. A partir desse momento, o desenvolvimento de um corpo normativo internacional em torno dos direitos humanos acelerou-se, com a criação de tratados como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Esses pactos, adotados em 1966, ampliaram e detalharam os direitos proclamados na Declaração Universal, dando-lhes uma base jurídica mais sólida. Ao longo das décadas seguintes, outros tratados focaram em questões específicas, como a discriminação racial, os direitos das mulheres e das crianças e a prevenção da tortura. Ao mesmo tempo, movimentos sociais ao redor do mundo continuaram a pressionar por maior igualdade e justiça. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., foi crucial na luta contra a segregação racial. Na África do Sul, a luta contra o apartheid culminou na eleição de Nelson Mandela como presidente e no fim do regime de segregação racial. Esses exemplos mostram como a afirmação dos direitos humanos muitas vezes depende não apenas de tratados e constituições, mas também da mobilização popular. No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 marcou um novo capítulo na história dos direitos humanos. Conhecida como Constituição Cidadã, ela trouxe uma série de avanços em termos de direitos sociais, políticos e individuais, reforçando a ideia de que o Estado tem o dever de proteger e promover os direitos de todos os cidadãos. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, garantiu o direito à saúde e à educação como direitos fundamentais, estabelecendo bases sólidas para políticas públicas nessas áreas. Outro marco importante na afirmação dos direitos humanos foi o desenvolvimento de mecanismos internacionais de monitoramento e fiscalização. Organismos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos têm desempenhado um papel crucial na responsabilização dos Estados por violações dos direitos humanos. Esses tribunais oferecem uma instância de recurso para aqueles que, dentro de seus próprios países, não conseguem encontrar justiça. Nas últimas décadas, novas questões têm surgido no campo dos direitos humanos, como a proteção do meio ambiente, os direitos das minorias sexuais e de gênero, e o direito à privacidade na era digital. O desenvolvimento sustentável, por exemplo, tem sido cada vez mais reconhecido como um direito humano, uma vez que a degradação ambiental compromete a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. O desafio agora é garantir que esses novos direitos sejam plenamente reconhecidos e respeitados, assim como os direitos mais tradicionais. Além disso, a globalização e o avanço tecnológico trouxeram novas complexidades para a proteção dos direitos humanos. A internet, por exemplo, oferece oportunidades sem precedentes para a liberdade de expressão, mas também levanta preocupações sobre a disseminação de discurso de ódio, vigilância e violações de privacidade. Assim, a afirmação dos direitos humanos no século XXI deve considerar esses novos contextos e buscar soluções que garantam a proteção dos indivíduos sem comprometer suas liberdades. A afirmação dos direitos humanos, portanto, é um processo dinâmico e contínuo. Embora avanços significativos tenham sido feitos ao longo dos séculos, novos desafios continuam a surgir, exigindo uma vigilância constante e um compromisso renovado com os princípios de liberdade, igualdade e dignidade. O respeito aos direitos humanos não é apenas uma questão jurídica, mas um imperativo moral que deve guiar as ações de governos, instituições e indivíduos em todo o mundo. A luta pela plena realização dos direitos humanos é, em última análise, uma luta pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!